Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa podermos ter um momento de culto, sem sair de casa, podendo adorar a Deus, podendo ouvir a sua palavra, sabendo que estamos unidos com centenas, milhares de pessoas em adoração ao nosso Deus, que nos deu a vida, nos deu o perdão dos pecados, através de Jesus que morreu por nós naquela cruz, que nos dá a sua bênção e proteção. Que coisa maravilhosa! Que esse culto revigore a tua fé, a minha fé, a nossa fé. Inicio trazendo os versículos bíblicos previstos para o dia de hoje, nas senhas diárias. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem viva só. E no Novo Testamento, João capítulo 19, versículos 26 e 27, quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Que coisa maravilhosa! Deus se preocupa com a nossa solidão. Deus não quer que a gente viva só. Ele nos deu esposa, esposo, filhos, vizinhos, amigos, parentes. Ele nos deu uma irmandade, uma família, que é a família da fé, onde somos amados, onde somos acolhidos, onde descobrimos uma amizade maior do que os laços de parentesco. Que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, que a gente aproveite esse momento para agradecer a Deus por todas as pessoas que Ele colocou na nossa vida e agradecer a Deus pela nossa igreja também. Amém? Oremos. Amado Deus, obrigado pelo perdão dos pecados que Tu dás diariamente, constantemente a nós. Obrigado por Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar e podermos estar na Tua presença com o coração alegre, feliz por esse presente maravilhoso, que é o perdão e a possibilidade de viver contigo, Senhor. Obrigado, Pai, pelos irmãos e irmãs da igreja, pela nossa família. Dá que possamos valorizar cada pessoa que Tu colocou na nossa vida, que sejamos gratos por elas,
e possamos fazê-las felizes com o amor que Tu vai derramar em nosso coração. Abençoe esse culto. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Ouve, Senhor, os nossos pedidos. Tenha piedade de nós, porque somos pecadores, e continue cuidando de nós tão bem como tem feito até agora. E que quando Teu Filho voltar em poder e glória, possamos estar no Teu reino, vivendo como era no princípio, como era a Tua vontade, vivendo num lugar maravilhoso, sem pecado, nem mal, nem morte, nem dor, nem egoísmo, mas onde vamos viver em amor contigo e com as pessoas que Tu colocas na nossa vida. Obrigado, Pai, por esse culto que está iniciando. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por podermos cantar hinos de louvor a Ti, por podermos abrir o nosso coração e dizer que Te amamos, sabendo que Tu nos amas e perdoa os nossos pecados. Como é bom poder experimentar Tua proteção, Teu cuidado cada dia da nossa vida. Nos reunimos agora em culto com outros irmãos para Te adorar, para Te agradecer, para ouvir, Senhor, o que Tu queres falar para nós hoje. Fala ao nosso coração, enche-nos de fé, amor e esperança. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado por podermos viver em fé, em amor, nesse mundo que ainda está longe de Ti, mas nós queremos levar o Teu amor para todas as pessoas. Usa-nos como Teus instrumentos, Pai. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela proteção, Senhor, que Tu tem nos dado. E pedimos, ajuda-nos a amar o mundo como Tu ama, fazendo de tudo para que esse mundo seja transformado pelo testemunho prático, pelas nossas palavras, que pessoas sejam salvas e reconciliadas contigo e experimentem o Teu amor por intermédio de nós, como Teus instrumentos.
Obrigado, Pai. Te amamos muito. Continue cuidando de nós. Abençoa esse mundo, Senhor. Que a cada dia as pessoas estejam mais abertas para ouvir do Teu Evangelho, para receber o Teu perdão, para perdoar o seu semelhante, para serem transformadas à Tua semelhança. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido todos para lermos o Salmo 118, nos versículos 1 a 29. Um salmo de gratidão, um salmo que exalta a Deus. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. O Senhor, Deus, me torna mais forte e poderoso. Ele me salvou.
Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O povo do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, ou melhor, o poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe pertencem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos a todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Como é bom experimentar o livramento, como é bom poder se defender também das injustiças, das coisas erradas que muitas vezes tentam aprontar contra nós. Que bom saber que Deus cuida de nós e mesmo quando nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Glória a Deus. Amém. Convido todos a abrirem as suas Bíblias em suas casas. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, é o texto bíblico previsto para esse momento de reflexão. Ali está escrito: certa vez, quando Jesus se encontrava a caminho de Jerusalém, passando pela região fronteiriça entre a Samaria e a Galileia, aconteceu que, ao entrar num vilarejo, vieram ao seu encontro 10 homens leprosos que ficaram parados à distância. De onde estavam, eles ergueram suas vozes e clamaram:
Jesus, mestre, tem pena de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, porém, vendo que fora curado, voltou louvando a Deus em alta voz e caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o samaritano. Respondendo, porém, Jesus falou: não foram purificados aqueles 10? Onde estão os outros 9? Não foi encontrado quem voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos irmãos e irmãs, 10 pessoas estão com lepra. Para evitar o contágio, eles são obrigados a viver isolados das suas famílias, da sociedade. A medicina da época não tem cura para essa doença e a única coisa que lhes resta é esperar a morte chegar. Um dia desse, passa perto deles Jesus, o pregador, o mestre judeu. Falavam a respeito de Jesus, dizendo que ele realizava curas. E eles resolveram, então, arriscar. Eles vão ao encontro de Jesus, conforme a lei, ficam distantes, gritam para Jesus, dizendo: Jesus, tem pena de nós. E eles são ouvidos e respondidos. A cura, eles ganham. Ela acontece no momento que eles obedecem a Jesus e vão ao templo, conforme a ordem de Jesus, para mostrar que estão curados. Eles saem dali com lepra, vão caminhando, e nessa caminhada eles simplesmente são curados pelo poder de Deus. Somente os sacerdotes do templo poderiam readmitir que essas pessoas pudessem voltar para casa. E eles então vão, e eles notam, nessa caminhada, eles notam que são curados. Um deles, quando vê isso, a primeira coisa que vem à mente é voltar e agradecer. Ele volta gritando, dando louvores a Deus, se ajoelha aos pés de Jesus e agradece a Jesus pela cura que recebeu. Os outros 9, como insinua a pergunta de Jesus, não voltam, eles continuam, eles estão indo em direção aos sacerdotes para poderem voltar para casa. Um, ao ver que estava curado, deu meia volta, começou a louvar a Deus em alta voz. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha sido curado por Deus por meio de Jesus Cristo. 9 agem de um jeito e um age de outro jeito. Os 9 veem a sua cura como algo normal, feito por alguém poderoso que tinha esse poder, e eles continuam e vão em direção ao templo. Mas um tem uma percepção diferente. Ele percebe que alguém deu esse poder para Jesus, e ele vai até Jesus e agradece. E vai dando louvores e gratidão a Deus. Quando a gente vê essa história, a gente sempre se coloca no lugar daquele que volta e agradece. Tenho certeza que nenhum de nós pensou que poderíamos fazer parte daqueles 9 que insensivelmente se esquecem de Deus, de Jesus, e seguem a sua vida. Bom, a história dos 10 leprosos quer nos desafiar a pensarmos quantas vezes nós temos uma atitude semelhante a esses 9, não reconhecendo que Deus cuida de nós e que foi Ele que nos deu o livramento por muitas e muitas vezes sem que nós percebêssemos. Vamos refletir, quantas vezes nós ficamos doentes, fomos ao médico, o médico nos disse nosso problema, receitou o remédio, a gente comprou, e aí tomou o remédio, e o remédio fez efeito, a gente se curou. Será que nesse momento a gente agradeceu a Deus? Quantas vezes nós fizemos isso e não agradecemos? Simplesmente voltamos à nossa vida normal, cheia de
tarefas e continuamos a nossa vida. Há 100 anos atrás, centenas, milhares de pessoas morriam por muito menos. Morriam de infecção, de dor de dente, morriam de sarampo, de febre. Alguns diziam que morriam de nó nas tripas porque não sabiam o que tinha acontecido. Hoje nós temos uma boa medicina. Não que nós negássemos que Deus estivesse ali agindo através do médico que recebeu a sabedoria, e a medicina é uma das bênçãos que Deus nos deu. Mas será que nós sequer chegamos a pensar a fundo sobre o assunto? Vou dar um exemplo. Há 2 semanas atrás eu estava voltando do meu dia de descanso à noite, já era quase 10 horas da noite, voltando de Pissarras, e surgiu na frente do nosso carro um recape de um pneu de caminhão que estava bem na frente do carro e eu não pude desviar, não deu tempo de olhar para o lado, para o retrovisor, simplesmente eu segurei a direção e passei por cima. Não acendeu nenhuma luz, deu um barulho enorme, né? A gente se assustou com aquilo, porque foi uma barulheira até que ficou para trás o pneu. Não acendeu nenhuma luz do painel, eu vim embora. Quando cheguei em casa eu vi que tinha estragado o para-choque atrás, o para-choque traseiro tinha quebrado um pedaço. No dia seguinte eu levei o carro então para o mecânico, já estava na hora de ir lá fazer uma revisão do carro, e eu chego lá e peço para ele dar uma olhada por baixo do carro, e ele então vai dar uma olhada, olha por baixo, vê que está amassado, bastante amassado o protetor do cárter, mas não vê nada pior, a não ser o que deu errado ali também no para-choque traseiro, mas não amassou tanque de combustível nem nada. Só ele me chamou e disse: pastor, olha os seus pneus, pastor, está na hora de trocar esses pneus, eles estão perigosos, eles estão carecas. 2 estavam bem careca mesmo, 2 até não. Mas como ele não podia me atender naquela hora e nós marcamos o conserto do carro, a revisão do carro para um outro dia, eu acabei indo então numa loja de automóveis e acabei botando 4 pneus novos do carro. Foi feito geometria, balanceamento e tudo mais. Impressionante que eu não tinha verificado os pneus do carro. Eu sou bem cuidadoso, mas não olhava muito para isso. Na semana passada, então, na mesma semana, com a permissão do presidente da paróquia, no finalzinho da tarde eu fui para Pissarras, onde a minha filha está lá em home office trabalhando. Era o aniversário de 28 anos dela, então nós fomos lá passar a noite, levamos algumas coisas para a festinha que a gente foi fazer para ela. Outras pessoas também estavam da família, acabaram indo passar o final de semana, e nós pegamos uma chuva muito forte, muito forte, e num certo momento os carros todos pararam na frente, e eu enfiei o pé no freio e o carro foi parando com muita segurança, e eu cheguei perto de bater no carro da frente. Só não bati porque os pneus estavam novos e porque o carro estava alinhado, então ele foi bem retinho, né? Não atravessou na pista nem nada. Eu só consegui parar o carro porque eu estava com pneus novos, alinhados e balanceados. Foi naquela hora que eu reconheci a mão de Deus. Se eu não tivesse com pneus novos, eu teria certamente me envolvido num acidente bem grave, que poderia ter sido ruim para mim, para a pessoa que eu ia bater, e quem sabe ainda um outro carro, se eu jogasse ele ainda contra um outro carro, né? Sabe, irmãos, qual era a chance de eu trocar os pneus naquela semana? De eu ir lá e trocar os pneus? Era zero, era impossível. Minha vida estava completamente corrida já com os trabalhos na igreja, e o que aconteceu é que eu só troquei esses pneus, e eu só não me acidentei e não causei problema para uma outra pessoa, para uma outra família, porque eu
na segunda-feira, tinha passado por cima daquele recape de pneu e fui no mecânico, e o mecânico olhou e disse: pastor, troca os pneus. Até hoje eu agradeço constantemente a Deus. Obrigado por cuidar de mim melhor do que eu mesmo cuido de mim. Se não fosse aquele recape de pneu no meio da estrada, se não fosse o alerta do mecânico, se não fosse o Senhor, tu também me dado juízo, porque também não tinha dinheiro para trocar os pneus, ainda parcelei para poder comprar, não botei só 2, botei os 4, né? Se não fosse Deus agindo dessa maneira, como eu estaria agora? Sabe, irmãos, nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos uma cama para dormir, nós temos comida na mesa, nós temos escola para os filhos e achamos tudo isso natural. Nós temos um emprego, familiares e pessoas amigas ao nosso redor, uma igreja que nos ama e achamos isso tudo natural. Nosso filho cai da árvore e quebra só o braço ou a perna e não o pescoço, e a gente acha tudo natural. Assim como outrora, antigamente, 9 leprosos acharam natural aquele curandeiro, milagreiro ter curado eles. E a nossa história hoje, ela nos pergunta: será que nós realmente percebemos que por trás de tantos livramentos, de tantas bênçãos, de tantos momentos que o Senhor nos protegeu, não foi sorte, foi Deus cuidando de nós, porque Ele prometeu, quando nós entregamos a nossa vida, que Ele cuidaria de nós? Eu creio que há 2 respostas para isso. A primeira é dizer que o problema não é que neguemos a Deus ou a sua atuação e intervenção. Nós sabemos que nós devemos muito a Deus, muito a Ele, mas nós não chegamos realmente a lhe agradecer por isso. E muitas vezes a gente nem está alegre pela bondade do Senhor. Não temos tempo para parar, para meditar, para louvar. Muitas vezes não somos nem espontâneos quando vamos na igreja. Bem, meus irmãos, se não há essas condições para agradecermos a Deus, talvez nós nos enquadremos na outra possibilidade, que é bem pior, é mais triste. A segunda possibilidade é que nós não contamos mais com Deus. Nós não contamos Ele como um fator que ainda decida alguma coisa, como um fator capaz de me dar saúde ou não, de me proteger ou não, de me conduzir a mim e a minha família. Por que a gente não, às vezes por que nós paramos de confiar em Deus e passamos a achar que tudo depende só de nós? Talvez porque nós não o procuremos, talvez porque sejam muitos os obstáculos que estão nos impedindo de estar junto com o nosso Deus, e ao olharmos para dentro de nós e fazermos esse exercício de agradecer por muitas e muitas coisas que Deus tem feito. Muitas vezes é a nossa exagerada autoconfiança, a nossa mente racional e científica que se julga dona da verdade, ou porque a nossa cabeça está sempre cheia de problemas e de medos, ou está sempre em festa, está sempre pensando em lazer, está sempre pensando em alguma outra coisa, onde Deus está lá no final da fila. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que temos que começar a nos perguntar: quem é Deus para nós? E a história nos dá uma pista interessante. Para os 9, Jesus era apenas um pregador que tinha um poder, e eles foram curados e voltaram a viver a sua vida adiante. Para os samaritanos, Jesus revelou que era usado por Deus para curá-lo. Na ação de Jesus, nós podemos reconhecer o agir de Deus. O Deus que se preocupa com todas as pessoas, mesmo com aquelas pessoas que estão solitárias, que estão abandonadas. O Deus que não se preocupa somente com a alma, mas com o corpo, com a vida integral, com o homem todo.
Alguns reconhecem Deus, mas outros não. E quem o reconhece é feliz, está sempre alegre, agradecendo e confiando. E quem não reconhece está sempre preocupado, reclamando, botando culpa nos outros. Queridos irmãos, vamos nos encontrar mais com Deus. Vamos reconhecer que Deus está conosco todos os dias, do início até o final de cada dia. Que Deus está junto com as nossas lutas, como a gente viu no Salmo 118. Quando Ele está nos fortalecendo e consolando nos momentos difíceis. Vamos explodir de alegria pelo que Ele tem feito. Quantos de nós já fomos curados? Quantos de nós já tivemos livramento de situações de risco de morte? Não é bom saber que Deus está cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, netos, esposo, esposa, pais, mães? Vamos buscar ajuda em oração para nós não ficarmos desatentos ao agir de Deus e não começarmos a achar que é graças a mim, aos meus esforços, à minha sabedoria, ao meu poder, ao plano de saúde ou qualquer que seja as coisas que a gente pode achar. Deus está conosco e cuida de nós, do nascer ao pôr do sol, do início até o fim da semana, durante o começo até o final da nossa vida. Vamos reunir a nossa família e agradecer pelo pão e pela comida que temos para comer, pela saúde, pela casa, pela certeza que estamos no caminho do Senhor e um dia estaremos com Ele no seu reino. Vamos orar quando acordarmos de manhã, antes de tomar o nosso café, antes de almoçarmos ou jantar. Vamos orar no final do dia agradecendo e citando ao Senhor aqueles momentos que nós sentimos que Ele esteve ao nosso lado, nos fortalecendo, nos animando, nos protegendo. Vamos orar à noite, depois de colocar a roupa, de descansar, o nosso pijama, o nosso chinelo confortável, deixando o estresse e o cansaço para trás. Vamos tirar um tempo para agradecer pelos livramentos que talvez nem tenhamos percebidos que o Senhor nos livrou. Vamos agradecer a Deus que amolece o nosso coração duro, nos enche de paz e confiança, nos ilumina com sabedoria e nos dá a sua paz. E esta fé é tão forte que se torna conforto, consolo e força até mesmo frente à morte, porque nós sabemos que um dia vamos morrer, um dia seremos também ressuscitados e vamos viver no reino que Jesus está preparando para nós. Sabemos que enquanto isso não acontece, o Senhor está cuidando de nós e de nossas famílias, está cuidando da nossa igreja, está cuidando de bons e maus. O amor de Deus é maravilhoso, Ele está derramando sempre a sua paz, mas só experimenta a alegria e tem a sua vida transformada aquele que para, volta e agradece, não aquele que segue a vida como se o que recebeu, por mais importante que seja, não tenha vindo da mão de Deus, do Deus que nos ama tanto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
nosso culto com uma oração. Obrigado, Pai, por Tu cuidares tão bem de nós, melhor do que nós mesmos. É o que nós hoje aprendemos com a Tua palavra. Refletimos sobre o Teu amor, que oferece para nós o perdão dos pecados, uma vida nova, eterna, na Tua presença, com os irmãos e irmãs que Tu colocaste na nossa vida. Obrigado pela nossa família, pela nossa igreja, pelo trabalho que temos, pela casa, pelas bênçãos, pela Tua proteção quando acontecem acidentes. Tu estás sempre, Senhor, minimizando aquilo que pode acontecer. É tão bom saber, Senhor, que quando acontece alguns acidentes, as pessoas dizem: nossa, que sorte, que bom que foi só isso, podia ter sido pior. Quando as pessoas dizem isso, nós dizemos: é verdade, a mão de Deus o protegeu, a mão de Deus nos protegeu. Deus foi misericordioso. Obrigado por cuidar de nós, Pai. Que possamos viver em amor, fazendo a Tua vontade, ajudando o nosso próximo. Que possamos levar a Tua palavra para as pessoas que ainda não percebem essa realidade. Que se nos aproximarmos de Ti e permitirmos que Tu entre no nosso coração, as coisas vão mudar. Nossa vida vai ser mais feliz. E nós não teremos mais medo, viveremos confiantes, porque experimentaremos a cada dia Tua proteção, o Teu cuidado, os livramentos que Tu nos dás. E cada vez mais alegres Te louvamos e agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Abençoa a nós, nossas famílias, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está participando desse culto. Que possamos refletir o Teu amor a partir de nós, que possamos chegar em outras pessoas, fazendo, Senhor, aquilo que Tu espera de nós, sermos sal e luz aqui no mundo, dizermos para as pessoas que Tu existes e está bem perto, basta nós aceitarmos o Teu convite, basta nós Te buscarmos e a nossa vida muda. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Que possamos ser uma prova viva de uma vida transformada, de um coração que ama e que confia, um coração que agradece, que tem palavras de ânimo. Por isso, Pai, proteja-nos e guarda-nos no restante dessa semana. Te somos gratos por tudo que experimentamos, pelos momentos de louvor, pela Tua palavra, esse Salmos 118 maravilhoso, onde Davi está lembrando quantas vezes as pessoas armaram para matá-lo, quantas vezes os inimigos o cercaram, mas Tu o protegeu. Sim, Senhor, quantas vezes Tu nos proteges. Que maravilha saber disso. Continue guardando cada um de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Uma boa semana, com o coração cheio de confiança, de alegria, de paz e amor. Semana que vem teremos novamente aqui nesse canal do YouTube, teremos mais um culto para edificar o nosso coração, para nos encher do amor, para abrir os nossos olhos para a bondade e o cuidado do Senhor para conosco. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém.